bloco da Disney, é um bloco mais popular, né, onde a história ela se tornou uma história realmente popular, né, uma história para crianças, né, para o público infantil. Então a gente vai agora com esse bloco da Disney, né, mais uma vez agradecendo a todos os palestrantes, todas as pessoas que fizeram parte desse evento, né. No primeiro bloco a gente falou sobre o conto dos irmãos Grimm, né, aquele conto de 1812, e agora a gente está falando sobre a Disney, né, o filme de 1937. Bom, aqui tem uma reportagem que saiu sobre a Branca de Neve. Ela foi lançada em 1937. Ela foi a primeira animação das telas, não só a primeira animação da Disney, mas a primeira animação de todos os tempos. Ela foi o primeiro filme a ter também o soundtrack for sale, então foi o primeiro a ter uma trilha musical original à venda, né? Então tinha um disco, tinha toda uma trilha musical original para vender. Então, ela foi um marco dentro da indústria do cinema. Aí tem alguns cartazes, né? Snow White and the Seven Dwarfs. E aí você tem a presença dos Sete Anões, né? Que aí o Walt Disney, ele vem... inicialmente, ele queria fazer uma história focada nos Sete Anões. Depois que a história foi mais para a história da questão da madrasta com a Branca de Neve. Mas para ele, os Sete Anões têm uma função muito importante dentro da história. Aí tem outros cartazes também. Esse cartaz aqui à direita já tem a versão alemã, né? Que é o mesmo nome dos Irmãos Grimm, como a gente viu anteriormente. E aí tá falando aqui um pouco sobre o filme. O contexto, né, do lançamento do Branca de Neve, da Walt Disney, foi em 1937. O que estava acontecendo, né, no mundo? Nos Estados Unidos, o Roosevelt estava indo para o segundo mandato. Estávamos em Segunda Guerra Mundial na Europa. Então, em 1937, o Japão invadiu a China e a Itália uniu-se à Alemanha e ao Japão no Pacto Anticomintern. Então, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial e aí lançou-se a Branca de Neve. É importante porque em 21 de dezembro foi lançado esse primeiro longa-metragem de animação da história, que é a Branca de Neve e os Sete Anões. Então, em meio à Segunda Guerra Mundial, em meio à mudança de presidente nos Estados Unidos, vem a Branca de Neve. Então, isso é muito significativo, né? Aí nós vamos falar agora da história com prints do filme, né? Então, o filme começa assim, né, com o texto. Então, é uma grafia que remete a uma idade medieval, né? Você pode ver a questão das letras. E aí a gente vai falar um pouco do filme de uma forma bem resumida, né? Aqui você vê que eles falam que é adaptado dos Grimm's Fairy Tales, né? Então, ele deixa claro que ele adaptou da história original dos Grimm. Isso é interessante. E a história começa com o livro se abrindo e a famosa frase Once Upon a Time. E aí ele fala, é interessante porque no filme tem muitas questões relativas à escrita. Então aparece várias vezes a história sendo escrita. E aí você já tem vários elementos. Aí você tem pombo, você tem os elementos do pavão, que vai aparecer outras vezes, da coroa também. Então são elementos que aparecem no início do filme. Então, começando o filme, o primeiro plano é o castelo, né, da Branca de Neve e a rainha com seu espelho, onde ela fala aquela famosa frase, né, espelho, espelho meu, que é mais bela do que eu. Então começa aí o espelho responde que seria a Branca de Neve. E aí aparece a Branca de Neve lavando a escada, trabalhando, né, com os pombos, né. O pombo, ele também simboliza a questão da pureza, da inocência. Então é a ideia de que ela ainda é uma criança, né. E aí ela aparece fazendo os trabalhos aí no poço, onde aparece o príncipe. Essa versão do Walt Disney já difere um pouco dos Grimm. Os Grimm, o príncipe ele não conhece a Branca de Neve antes, eles não se conhecem antes. Então, nessa história já é diferente. O príncipe aparece e começa a cantar com a Branca de Neve, eles se conhecem, ela foge assustada. E a rainha presencia esse encontro do príncipe com a Branca de Neve. Então, dá para você poder entender que além da inveja pela beleza da Branca de Neve, também ela inveja essa atenção do príncipe. Posteriormente, ela contrata, né, chama um caçador e diz para ele entregar o coração da Branca de Neve nesse depósito, nessa caixa, porque ela se sente muito ameaçada pela Branca de Neve. O caçador aceita. E aí, quando a Branca de Neve vai colher flores, o caçador tenta matar um punhal. E aí, o que também é muito significativo, porque o punhal também é usado muito
nas questões relativas a rituais de magia, né? E aí você pensa, um caçador talvez usaria uma espada, usaria uma arma. Então, é interessante ver como também isso é, de certa forma, simbólico. Ele se arrepende e fala para ela fugir, que a rainha mandou matar e tal. E aí aparece a floresta, onde vários seres inanimados, né? Então, você tem uma árvore, você tem troncos que viram jacarés, e ela sai correndo, chora na floresta, os animais a ajudam, e aí ela encontra a casa dos anões no meio da floresta, uma casa pequena, e aí ela vê tudo pequeno, tudo muito sujo também, e aí aparecem também os anões na mina, e aí ela começa a limpar a casa dos anões com os animais, e quando os anões chegam do trabalho, se assustam, porque tem uma pessoa em casa, e encontram a Branca de Neve na cama deles, e aí eles na verdade ficam assustados, mas deixam ela ficar, e aí aparece depois ela fazendo uma torta de maçã para os anões, e aí aparece a bruxa, né, a madrasta, no seu castelo, fazendo feitiço, né? E é interessante quando ela lê sobre o feitiço, que primeiro é o feitiço dela se modificar, né, dela se disfarçar, que ela vira essa feiticeira, essa velha, e aí quando ela está lendo, aparece que é uma maçã envenenada, que a vítima ela vai cair no sono da morte, mas tem um antídoto também, que a vítima pode ser ressuscitada, né, com um beijo de amor, alguma coisa assim. E aí ela meio que, isso não vai acontecer. Ela meio que, então assim, é interessante que toda magia tem a questão do veneno e a questão do antídoto. Isso aparece no Walt Disney, mas no Conto dos Grimm isso não aparece. A questão de que seria o antídoto para esse veneno da maçã. Parece uma cena com os urubus olhando a bruxa e ela saindo dessa caverna em direção à Branca de Neve, onde o espelho já disse onde a Branca de Neve estava. Aí ela oferece à Branca de Neve a maçã, né? Na história original dos Grimm, isso é interessante falar, que na história original acontece o quê? São 3 tentativas para matar a Branca de Neve, né? Inclusive, depois a gente até vai postar aqui no canal do YouCreativice um vídeo em que a gente conta a história dos Grimm, o conto original, né? Que ele fala que são 3 tentativas que a bruxa tem para matar a Branca de Neve. Uma delas é uma escova envenenada, uma fita, e a terceira seria a questão da maçã. E a que ela tem realmente sucesso é com a maçã, porque as outras vezes também os anões conseguem salvar a Branca de Neve. Então é interessante falar sobre essa história, sobre os contextos, né, as diferenças de um conto e outro. Bom, aqui tem quando ela foge, né, os anões veem ela fugindo e ela vai para uma pedra, assim, para uma floresta e ela acaba caindo e ela acaba morrendo, né? Fica subentendido que ela cai de uma altura grande, ela acaba morrendo. E aí são algumas imagens, né? E aí, quando os animais percebem que a Branca de Neve morreu, né? Caiu desmaiada, eles choram e aparece a chuva. E aí também tem uma questão que aparece que muito bonita quando ela morreu. Os 7 anões, eles não tiveram coragem de queimar o corpo dela, também remetendo a uma idade antiga. Então eles fizeram um caixão de vidro e ouro e colocaram ela no caixão, nesse esquife. E aí, com a passagem das estações do ano, porque você vê que está aqui outono, aí passa pelo inverno e passa pela primavera, a ideia é que ela ficou muito tempo nesse caixão. Ela esperou muito tempo para quando o príncipe chegasse. O príncipe chega e aí dá o beijo lá de amor, e aí ela revive, e aí todos ficam felizes para sempre. Todos ficam muito felizes com o que aconteceu, e ele parte. E aí não fica muito claro se ela vai morar no castelo que era dela, ou se ela vai para o reino do príncipe, mas são as imagens finais. E o final que é Happily Ever After, né? Vivendo felizes para sempre. E aí umas curiosidades, tem o elenco original, né? Quem fez a voz dos personagens. A Branca de Neve e Sete Anões estreou no Cartwright Circle Theatre em 21 de dezembro de 1937.
E o lançamento nacional foi em 4 de fevereiro de 1938, arrecadou 8 milhões de dólares, e foi uma bilheteria por um tempo de um filme sonoro. Teve o Oscar honorário, né, o 11º Oscar. Então foi um filme muito, muito aplaudido também pela academia. O desenvolvimento do filme começou no início de 1934, e o Walt Disney anunciou, né, ao The New York Times, a produção do seu primeiro longa. E aí no começo ele pensava muito em colocar a história muito na visão dos anões, mas depois ele mudou. E aí o Walt Disney disse, aí desde o início ele queria que cada anão tivesse um nome, uma personalidade, que não são indicados no conto original, mas ele queria que cada um tivesse sua personalidade, então ele criou, aqui tem umas imagens dos desenhos, né? Aqui você tem os croquis, né? De como eles desenharam, tudo feito à mão, né? E aí depois eles também coloriram. Então é interessante ver como todo esse processo foi bem artesanal. E aí todos os anões tinham uma veste, tinham aqui como foi feita a Branca de Neve também. Então são todos esquemas que foram feitos desenhos, né? Antes de ter todo esse mundo da animação, como foi a primeira animação, o primeiro desenho lançado, foi algo que foi muito inovador em termos de cinema. Então aqui tem os anões, tem a assinatura do Walt Disney, como eles pensaram os cenários, e mais para frente a gente vai ver que houve realmente uma preocupação muito grande com relação à fidelidade. Agora eu vou passar o que eu esqueci de passar na primeira parte,